Amados irmãos, amados amigos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, erga a mão sobre a tua cabeça, te dê paz, saúde, prosperidade, virtudes e fé. Em nome do Senhor Jesus, os santos dizem amém. Amados irmãos, amados amigos, nós iremos iniciar hoje um estudo sobre o Salmo 1. O Salmo 1 nos desperta sabedoria, nos desperta deveres a cumprir. O Salmo 1 é um salmo de sabedoria que serve para nos dar maior conhecimento da lei de Deus. Revela um contraste entre a atitude do justo e a do ímpio para com a lei de Deus. O justo ama e medita constantemente na lei do Senhor, enquanto o ímpio odeia. O que eu faço uma referência em todas as mensagens que eles transmitem, eu noto que tudo que está acontecendo em nosso país está escrito na Bíblia Sagrada. Nós estamos vendo o ódio pelos cristãos, nós estamos vendo as perseguições, os grandes projetos de perseguições. Isso significa que o Salmo 1 nos fala da verdade, né? Da palavra de Deus, e revela dois caminhos. Lembre-se dos dois caminhos, uma encruzilhada, um Y. Mas não é bem uma encruzilhada, um Y. Termina uma estrada e tem duas outras estradas, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Qual é que seguir? Aquele que tem a visão de Deus espiritual, ele sabe qual é a estrada que vai seguir. Isso significa visão, conhecimento, sabedoria, né? Deus revela os dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho do juízo. Caminho da bênção e o caminho do juízo. Com Jesus seguiam 12. Um pegou o caminho da esquerda e suicidou-se. Não é? Então nós temos a orientação de Deus em todos os caminhos. Então, a bênção divina é derramada sobre aqueles que meditam na palavra de Deus. Mas o juízo divino é derramado sobre aqueles que se rebelam e transgridem essa palavra. É muito claro o Salmo 1, não é? O Salmo 1 está organizado em duas partes, como diz o J. MacArthur. Diz que a primeira parte indica que, por observação, todas as pessoas estão separadas eticamente. Está entre Salmo 1, versículo 1 e 4. Já a segunda parte indica que, por consequência, todas as pessoas estão separadas judicialmente. Judicialmente. Está no Salmo 1, 5 e 6, que nós iremos ver no decorrer desse estudo. Então, meu amado, nós podemos sugerir uma maneira prática para nós chegarmos, né, a um retrato do justo e seu cumprimento com a lei e o seu compromisso com a lei de Deus. Está no Salmo 1, 1 a 3. Temos um retrato do ímpio e sua reprovação diante da lei de Deus. Salmo 1, 4 e 5.
a confirmação do justo e a ruína do ímpio. No Salmo 1:6. Meus amados irmãos, meus amados amigos, não é possível afirmar quem escreveu o Salmo 1. Também não se sabe exatamente quando esse salmo foi escrito. Mas ele é verdadeiro. Ele é inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. Um retrato do justo. Salmo 1:1. O salmista começa dizendo que o homem justo e bem-aventurado. Nesse contexto, essa expressão é ainda mais enfática do que a ideia de felicidade. Na Bíblia, uma pessoa bem-aventurada é aquela que desfruta dos favores e das graças especiais de Deus, meu irmão. É isso que nós temos que lutar, para nós recebermos essa graça especial que Deus derrama sobre os seus escolhidos, enquanto os ímpios são aquelas pessoas deliberadamente perversas, má. Essas pessoas estão ativamente envolvidas com o mal. E nós estamos vendo os nossos dias. É o mal. O justo não anda segundo o conselho dessas pessoas, porque ele é guiado pela palavra de Deus. Nós estamos vendo pseudos cristãos, pseudos pastores, que não são. Nós estamos, Deus nos alertou e nos despertou para nós termos cuidado com os falsos, com enganosos, com ludibriadores. O salmista também diz que o homem justo não se detém no caminho dos pecadores, né? Não se detém no caminho dos pecadores. E os pecadores, quem são? São aquelas pessoas que frequentemente, costumeiramente, quebram a lei de Deus e perseguem aqueles que a têm em sua vida e que seguem esta lei. E não se importam nem um pouco com isso. Por último, o salmista diz que a pessoa reta não se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são esses escarnecedores? São todos aqueles que debocham, ridicularizam das coisas de Deus. Para eles, obedecer ao Senhor é como entretenimento, vocês viram. No carnaval, o exemplo, vocês viram aqui em Garanhuns, os caras dizendo que Jesus era gay, porque eles todos eram gay. É interessante, né? Muito interessante se saber disso e se ouvir isso. É interessante também notar a forma progressiva com que o salmista aplicou os verbos no Salmo 1. Ele diz que o homem justo não anda, não se detém, não se assenta. Sua intenção é fornecer um retrato do homem justo, revelando aquilo que ele evita, que ele sai fora, que ele não entra. Nós vamos evangelizar num bar, nós vamos evangelizar no carnaval, mas vamos diferentes. Não com roupas do carnaval. Porque se nós vamos fantasiados, nós não somos diferentes. Nós seremos iguais. O Evangelho de Jesus Cristo não se une com as trevas, não se junta com o que é mal, não anda com a iniquidade, nem com os desprazeres da vida. Portanto, aqueles que debocham e ridicularizam as coisas de Deus para desobedecer ao Senhor, trazem a palavra de Deus como entretenimento, como brincadeira. E é interessante notar que a forma progressiva com que o salmista aplicou os verbos classifica todos eles, todos nós, nos mostrando quando devemos seguir e enfrentar. Não é? Ele diz que o homem não anda. Vamos repetir. Às vezes eu repito, para que seja gravado pelos irmãos.
A palavra introduzida pelo verbo meditar, no hebraico significa dizer em voz baixa. O que o salmista está dizendo, meu irmão, é que o homem justo está constantemente meditando, está em oração. Está escrito na Escritura, orai, orai sem cessar. Diz que se falarmos com o Senhor sobre a palavra falará conosco sobre o Senhor. Nós temos que buscar, antes de qualquer ato, qualquer ação, a presença de Deus juntinho a nós. Sabemos que Ele está conosco, mas Ele se sente feliz em você clamar. Vinde a mim, Senhor. Em vez dele dizer, vinde a mim todos vós que estás cansado e oprimido. Senhor, permanece comigo, não te afaste de mim, ó Espírito Santo de Deus. O retrato do ímpio, e sua reprovação diante de Deus está no Salmo de 1, 4 e 5. O salmista deixa bem claro, meu irmão, que os ímpios agem de forma completamente contrária e opostas àquilo que o justo, que o cristão segue. Enquanto o justo é como a árvore plantada num solo onde há corrente de águas, o ímpio é como a palha que o vento dispersa. Essa é outra figura comum nas Escrituras para se referir ao que é frágil, inútil e sem valor. É o ímpio. E ele dá essa inutilidade, essa fragilidade à palavra. Uma árvore, irmão, imponente, possui fortes e profundas raízes. É importante que nós conheçamos isso, não é? Uma forma. O salmista deixa claro, deixa muito claro. Este salmo é revelador, é maravilhoso, é abençoador. Portanto, aqui há um contraste entre os justos e os ímpios. Fica ainda mais evidente. O justo é como uma planta vigorosa, mas os ímpios é como uma planta morta e seca. Isto é, palha. Na verdade, a palha só serve para ser queimada, meu irmão. Seja, portanto, esta árvore frondosa, agradável aos olhos de Deus. Por esse motivo, o salmista nos explica: os perversos não prevalecerão no juízo. Isso significa que os ímpios jamais serão aprovados no julgamento de Deus, ainda que muitas vezes eles se infiltrem no meio dos justos. Eles não permanecerão, não poderão permanecer, meus irmãos. Entre os justos, eles perecerão. Eles serão a palha, eles serão o joio. Deus os identifica, ele engana o pastor, a igreja, mas Deus os identifica. Está em Mateus 13, 24, 46. No dia do retorno de Cristo, essa separação final ocorrerá. João Batista anuncia Cristo como sendo aquele que traz em sua mão, não é? Traz em sua mão uma pá para limpar a eira, recolher o trigo no celeiro e queimar a palha com fogo que nunca se apaga. Nós estaremos libertos. A Mateus capítulo 3, 12. E a confirmação do justo e a ruína do ímpio está no Salmo 6. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É muito importante, meu irmão, que conheçamos a palavra e o caminho verdadeiro, que não sigamos caminhos à esquerda que nos leva à perdição e ao juízo eterno. A confirmação do justo e a ruína do ímpio está no Salmo 6, leia. O salmista termina o Salmo 1 mostrando o resultado final do contraste entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Esse salmo nos ensina que os dois caminhos nesta vida, isto é, o caminho da retidão e o caminho da impiedade,
são determinados pela relação do indivíduo com Deus. Por isso, meu amado amigo, o salmista diz: o Senhor conhece o caminho dos justos. Veja bem, essa declaração não significa apenas um conhecimento cognitivo de Deus acerca da conduta dos justos. Deus é onisciente, meu. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, e Ele está presente em todos os lugares, Ele conhece a nossa mente e conhece exaustivamente todas as coisas. Não adianta, você não engana Deus. Então, quando o salmista diz: o Senhor conhece o caminho dos justos, ele está se referindo a um envolvimento pessoal, um relacionamento especial entre Deus e seus servos. Isto, meu irmão, isso significa que o próprio Deus se envolve ativamente e de forma íntima no estilo de vida do justo. Portanto, meu amado amigo, nós iremos parar nesse instante, porque chegamos ao tempo necessário, fornecido para nós. Se você gostou, dê o seu like, inscreva-se, siga. Por isso nos dará mais espaço, mais tempo e será distribuído para muito mais pessoas. Nós não ganhamos nada, não queremos nada. Queremos apenas que o Evangelho Santo de Jesus seja proclamado integralmente, com verdade, somente, única e exclusivamente, a verdade que é a palavra de Deus. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus, amém.